Boa tarde a todos, aqui é o meteorologista Vitor Guedes novamente. Eu vou fazer um vídeo rápido hoje que na verdade não existe algo assim muito interessante acontecendo há um bom tempo, tanto aqui como no Brasil. Na verdade tem, mas são sistemas, vamos dizer, eficientes e coisas que acontecem mais de forma isolada. E uma das coisas que aconteceu nessa madrugada em Santa Catarina, que é o meu estado, né, onde eu nasci, foi a ocorrência de uma tempestade que gerou um tanto quanto uma alta quantidade de polêmicas. A maior polêmica é se de fato essa tempestade foi um tornado ou uma explosão. E aqui vem a minha opinião, que sinceramente eu já venho dizendo isso há muito tempo, e o meteorologia no Brasil não leva a sério. Não que assim que dá ouvido a minha opinião, mas é um problema que ocorre e não é, não se avança, não é tido um aprendizado, que é a necessidade de ter, né, expor opiniões, como posso dizer, precipitadas sobre eventos meteorológicos complexos, que exige uma análise bem detalhada e um alto número de ferramentas, não apenas imagens ou vídeos, né, né, sem um contexto por trás. E o que aconteceu em Chapecó, né, no Oeste Catarinense, na verdade, foi que, né, tivemos aqui, a gente pode ver imagens, né, fonte da página Rádio Atual FM, de danos a árvores, né, sobre, né, comunidade interior de Chapecó. E teve né, danos também na cidade. Só que não existe nenhuma evidência com base nesses danos de que pode ser um tornado ou algo do tipo. A gente consegue perceber que é uma coisa, né, característica de todas essas imagens é que, por exemplo, deixa eu usar aqui minha Epic Pen, é que todas as árvores estão meio que tombadas por apenas uma direção, sabe? Se fosse a questão de um tornado, mesmo que ele fosse muito fraco, a gente teria mais galhos quebrados e, né, retorcidos e teria também uma orientação mais que aleatória dos detritos, né? Que por enquanto que a gente viu de imagens e tudo mais, apesar que não tem danos muito extremos, parece que são mais, né, árvores tombadas, né, ou, né, quebradas e meio que tombadas em uma só direção. Normalmente quando você vê um tornado, a gente vê uma certa convergência, certo? Porque um tornado é uma região de convergência, enquanto que um downburst é uma região de divergência, porque no tornado você tem uma corrente ascendente e é meio que um aspirador, ele vai sugando o que tiver em superfície, porque tem um movimento ascendente, tem convergência na base dele por causa do atrito, né? E também pela perturbação de pressão em níveis altos, né? Na parte acima do solo. E ele converge, a microexplosão, o downburst, né? Totalmente contrário. A questão é que é massa descendendo e quando chega no solo é obrigado a se espalhar horizontalmente, né? E isso acaba gerando ventos, né, de característica mais linear, e a gente vê que, no caso, gera esses danos mais característicos, né, de lineares, assim, né, tombamento de árvores ou, né, arrastamento de estruturas ou algo do tipo, sabe? Uma microexplosão, claro, pode causar danos comparáveis a de um tornado, né, atingir até magnitudes F1 ou, em casos extremos, até F2, só que os danos característicos são diferentes. E tem outro problema que, no caso, a gente tem radar, que é o radar de Chapecó. E o radar de Chapecó nessa noite ele estava operando bem, é um dos melhores radares que tem no Brasil. É um radar alemão da Leonardo, que antes era Gematronic, e é um radar de ótima engenharia e a Defesa Civil também mantém ele num estado operacional bom. E esse radar, né, tinha gente que estava olhando e tal, e viu que essa tempestade passou na madrugada. Só que assim, não era uma tempestade supercelular característica de pegar e causar um tornado. E aqui eu vou mostrar um exemplo. Esse aqui, olhando o radar, esse aqui do evento do tornado de Marechal Cândido Rondon, que foi em 19 de novembro de 2015. Eu fui coautor de um artigo que explorou justamente a primeira observação de um tornado em proximidade de um radar polarimétrico no Brasil e na América do Sul, na verdade. E eu ajudei, na verdade, a pegar e tratar esses dados e criar as figuras do artigo. E a gente tem aqui, né, a supercélula, no caso, é uma supercélula ciclônica no hemisfério sul. Você tem aqui o FFD dela,
Aqui você tem uma RFD dela. E aqui você tem o influxo de ar quente, né? Então você tem uma convergência ocorrendo aqui. E a gente vai ter rotação acontecendo nessa tempestade, certo? Sendo que o radar está mais ou menos nesse sentido, o que o radar vai medir aqui nesse campo de velocidade é a velocidade radial, que é a componente que no caso está indo, ou perdão, que está se afastando e indo em direção ao radar. O radar meteorológico ele não vai conseguir, o Doppler ele não consegue ver a componente perpendicular, por isso que nesse campo aqui, nesse sentido ou nesse, a gente tem uma isolinha né, de velocidade que é igual a zero, porque a velocidade é perpendicular a tangencial perpendicular ao raio, né, o feixe do radar, né, quase 90 graus aqui no caso. Enquanto que nos outros ângulos, um ângulo é menos oblíquo e você tem uma componente radial e você consegue ver a velocidade. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui é característica, isso aqui é um exemplo de livro, de texto, sabe, que pode ser usado, que a gente tem velocidade. Os tons em vermelho são ventos indo, se afastando do radar, e os em tom em verde são indo em direção. A gente tem rotação. E é isso que você espera numa assinatura tornádica de velocidade de vento. A gente chama até de vórtice tornádico. E quando você tem maior gradiente, né, dessas cores, né, que estão meio que paralelas aqui, uma entre a outra, mais ou menos aqui nessa região, é que você espera que tenha um tornado acontecendo, porque daí a rotação está bem concentrada e você tem uma intensificação dela também, por conta da conservação do momento angular e coisa e tal. E claro que se você tem um radar polarimétrico, você também pode utilizar essas informações para tentar ver justamente se o tornado está em solo, né? Que no caso, quando o radar polarimétrico tem além de haver, que é uma coisa que no Brasil o pessoal não usa, que eu acho uma besteira, né? Uma coisa estúpida, que é a questão que a radar polarimétrica quase não é usada. E no caso, a velocidade, tanto a refletividade diferencial, que é meio que a diferença entre os retornos dos ecos, né, no componente vertical e horizontal, né, horizontal e vertical, e tem muito a ver com orientação e o formato e né, o tamanho das partículas. E principalmente o coeficiente de correlação, que vai ser justamente a correlação entre esses ecos, e também vai estar, né, dependendo justamente de propriedades como formato, constante dielétrica, né, que são propriedades elétricas do material, a heterogeneidade de partículas, são muito sensíveis à presença de detritos. E no caso de Marechal Cândido Rondon, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Deixa eu diminuir o tamanho desse negócio. Marechal Cândido Rondon a gente tinha bem na ponta, né, da região ali que tinha rotação, né? A gente tinha uma região de ZDR baixo e coeficiente de correlação muito baixo, porque justamente isso são detritos sendo levantados pelo tornado, e os detritos têm formatos aleatórios, têm propriedades dielétricas diferentes e têm concentrações diferentes, e justamente isso acaba gerando meio que uma descontinuidade em relação ao que é observado em ecos meteorológicos, como precipitação, por exemplo. E nós temos as imagens de radar de Chapecó de hoje de manhã. E essa aqui que vai ser a tempestade que causou os estragos, né? Primeiro que essa tempestade aqui ela vai estar saindo de uma divisão, né? Que a gente tem duas tempestades aqui. Uma vai estar indo para norte e outra vai estar indo mais, né, para o sul, que é a divisão de tempestades comum quando a gente tem algum cisaramento do vento. A gente tem duas regiões de ascendente sendo favorecidas de lados diferentes da tempestade, né, e acaba aqui no meio, acaba gerando um contrabalanço, né, existe, né, precipitação, né, que gera uma perturbação de pressão negativa, e outros fatores, né, dinâmicos da tempestade, e elas meio que se dividem. E a tempestade que acabou gerando isso, vocês vão analisar, parece voltando aqui, tá dividindo ainda, né, estava se organizando, e essa aqui é a tempestade. Primeiro que ela não tem nenhuma característica supercelular, para ser bem sincero, menos na parte de baixa refletividade. Então não existe nenhum suporte de que essa tempestade está enraizada em superfície o suficiente para ter rotação ou algo do tipo, porque ela parece uma bola de chuva.
na verdade. É realmente uma bola de chuva, ela é redonda e não existe nada, e principalmente na questão da velocidade radial, que é interessante, que a gente vê aqui que tem uma região mais verde. Isso aqui são ventos que estão mais ou menos indo em direção ao radar. E eles estão em linha reta. Eles não tem nenhuma região aqui que indica uma rotação, sabe? Nenhuma região de circulação azimutal, por exemplo, de vorticidade sendo observada. E conforme essa tempestade vai avançando em direção ao radar de Chapecó, que está mais ou menos aqui assim, dá para se observar que essa região de ventos lineares que está indo em direção, né, ao radar vai ganhando força. Tem até uma certa difluência aqui dos ventos, que é justamente porque eles têm uma, né, grande descendência de massa acontecendo aqui. Provavelmente tem algum granizo até porque aqui a ZDR está um pouco baixo e a correlação também, então deve ter algum granizo e derretimento acontecendo. Então, até isso, né, o granizo em derretimento, ele resfria o ar e acaba gerando, né, flutuabilidade negativa que acelera ainda mais o ar em direção à superfície. E a gente continua aqui observando, né, que a tempestade chega aqui perto de Chapecó, quase em cima do radar, aqui tem velocidade chegando até quase 25 nós, o que passa dos 100 km por hora, tranquilo. Só que não existe ainda, não existe nenhuma na observação, né, de rotação. Porque vamos parar para observar que o radar está mais ou menos aqui assim. Então, nesse ponto, os ventos estão indo em direção, e aqui está bem concentrado, a parte mais intensa. No próximo scan, a tempestade vai pegar e vai passar pelo radar. E aqui já muda. A gente vê que realmente, parece que tem um contraste de velocidade, mas isso aqui é um artefato. Porque nessa parte aqui, a tempestade ainda está a oeste do radar e os ventos estão indo em direção. Certo? Mas aqui os ventos também estão se afastando do radar. Está em vermelho, tom vermelho. Velocidade positiva. Então é só porque a tempestade está passando em cima. Mas não existe nenhuma característica, no caso, de que essa tempestade, que porventura é uma tempestade anticiclônica que saiu à direita do vento médio da divisão supercelular, que a outra tempestade está aqui para cima, fora até da imagem, ela está causando, né, um downburst, provavelmente, que deve ser acompanhado de granizo, né, porque, né, existe variáveis polarimétricas indicam isso. E são ventos intensos, de caráter bem linear, e começa a divergir até, tem uma difluência até que bem intensa, né, dos ventos, é como se fosse uma frente rajada praticamente, em pequena escala, mas dá para ver muito bem. Mas não tem nenhum caráter de rotação aqui, né, nesse momento, certo? E nesse momento a tempestade está passando até em cima do radar, sabe? Então a qualidade é ótima, não tem nenhuma dúvida em relação ao que está acontecendo, é realmente um downburst. Depois, quando está se afastando ainda mais, dá para ver ainda melhor, né? Justamente essa difluência, não tem nenhuma região de rotação, cisalhamento azimutal, vorticidade, né, sendo observada no radar. É pura divergência de vento e bastante subsidência de massa, dá para ver que aqui deve ter algum granizo maior acontecendo, até que, né, o ZDR que está mais perto de zero e coeficiente de correlação baixo. Mas é um exemplo clássico, né, de microexplosão, que ó, dá para ver muito bem, até começa a ser até uma frente rajada na dianteira aqui, da tempestade, que é justamente mais ou menos observada aqui pelos ecos e também pelos ZDR, né, que isso aqui no caso não são só apenas precipitação, né, evento, mas também como frente rajada intensa, ela levanta poeira, folhas e algo do tipo, e o radar polarimétrico consegue observar isso, com correlação mais baixa também. E dá para ver bem claro que isso aqui é um exemplo que poderia ser usado num seminário, num curso de microexplosão, sabe? Observação de microexplosão com radar Doppler polarimétrico. E é isso, a análise do radar não deixa dúvidas, né? Que vocês vão ver que vai propagando, né, essa corrente de vento com essa tempestade por todo o oeste de Santa Catarina. Ela continua mantendo esses ventos lineares aqui intensos, aqui já em níveis mais altos, né? Porque já está mais longe do radar. E sinceramente, esse aqui é um exemplo clássico de como se usar um radar meteorológico para fazer observação de microexplosão. E é isso, eu acho que tem que se ter um pouco mais de cuidado, né? Cuidado não, de ter um pouco mais de paciência, eu acho, na hora de fazer essas análises. E dar um laudo, porque eu sei que tem muita pressa, a mídia principalmente enche o saco do meteorologista, que eu acho uma besteira também. Tem que deixar os caras trabalhar e fazer o serviço certo e não só dar algo para ganhar ibope.
E é isso, é tomar cuidado, analisar bem o contexto antes de pegar e tomar essas decisões, né, análises, vamos dizer assim, né? E acho que é isso, né, outra coisa assim que, né, parar para analisar é que uma sondagem que eu peguei de Chapecó, do WRF da Prevost, e não existe nenhuma condição assim que favoreça um tornado, não que não seja possível ter um tornado num ambiente tão quiescente, né, que é tão nada expressivo, termodinâmica suficiente para ter tempestade, esse cisalhamento do vento pífio, especialmente na camada mais baixa, que seria necessário para ter tornado genes, né, formação de tornados e, enfim, não, ao meu ponto de vista, eu acho que um consenso não foi uma microexplosão, pode ser uma microexplosão intensa, um downburst intenso e que provavelmente, né, causou danos, sim, né, causou danos sérios, sim, independente se foi tornado ou não, causou danos sérios. Mas eu acho que na hora de se fazer, né, laudos e tudo mais, eu acho que tem que se tomar cuidado, talvez até procurar maior informação, porque não é algo tão trivial. A gente tem todos esses fatores, ainda mais com o radar polarimétrico perto, é ainda mais, né, imprescindível poder usar essas ferramentas. E eu deixo aqui também que existe esse link aqui do CPTEC, que é uma plataforma de nowcasting, eles têm todos os radares do Brasil, e se você quiser, por exemplo, observar a velocidade radial, acho que esse é um dos únicos lugares que deixa você poder ver no Brasil, porque o Brasil tem a mania de pegar e deixar os dados escondidos e mostrar no máximo um max cap de refletividade que, sinceramente, não só serve para dizer se vai chover ou não. E, eventualmente, eu vou fazer um curso de radar que vai ser postado aqui no canal, quando tiver tempo. E eu, enfim, espero que isso seja útil. Faço de graça e espero que alguém aprenda alguma coisa com isso. No momento eu tenho outros objetivos, mas espero que durante as férias você conseguir um tempo poder deixar algo que é baseado no material que eu, né, que eu tenho guardado das minhas disciplinas aqui em Oklahoma. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aí, quando tiver alguma coisa interessante acontecendo de novo. Tenta gostar e dar um like aí ou seguir o canal. E um forte abraço a todos e espero poder ter contribuído com conhecimento. Valeu!